papo Red Pill não é necessariamente só para os homens esse papo, mas também para as mulheres, para todos na realidade. O mal do século, não chego a dizer que é a depressão, pode ser também. Mas nessa live eu quero dizer que o mal talvez não seja só do século, mas de todos os séculos, mas desde sempre, a falta de equilíbrio, a falta de temperança, a falta de controle, a falta de aceitação ou de respeito com relação a determinadas situações. A falta de respeitar o não ou respeitar o sim, a falta de aceitar a opinião da pessoa, tipo assim, no sentido de respeito, pode até concordar ou discordar, mas você sempre respeita. A gente tem visto isso na política, tem visto isso na religião, tem visto isso em relacionamentos, tem visto isso na sociedade no geral, em vários grupos sociais. E realmente é difícil você lidar com pessoas, com gente, com pensamentos. E muitas das vezes as pessoas, elas são evasivas. Elas querem dominar a sua vida, ou você dá uma chance, uma brecha, se abre e a pessoa acha que pode fazer o que ela bem entender. Quer ver uma situação? Isso é só para refletir. Quem não lembra daquelas pessoas assim mais antigas, até eu tinha uma parente que era assim mais ou menos, que ela ia na casa dos outros porque os outros acabaram convidando ela. Só que veja, às vezes nem a pessoa convidava ela. E fundo deve estar ouvindo aí vocês, The Police. Muito bem. Aí o que acontece? A pessoa chegava na casa da amiga ou de quem convidou e achava como fosse sua. E entrava em várias partes da casa, abria a geladeira, via o que tinha, deixava de ter. Isso são pessoas, a meu modo de ver, desequilibradas e evasivas. Que você deu uma colher de chá ou você deu uma oportunidade, ela acha que pode fazer tudo, mas tudo tem limites. Eu me lembro de certa feita uma história até engraçada, que também parentes e tal, mas isso acontece com geralmente crianças, adolescentes. Esses indivíduos, essas crianças, foram junto com a mãe na casa de uma irmã, até cristãos até. E chegam lá, a mulher, querendo ser agradável, a irmã de igreja, começa a oferecer um bolo para eles. E eles estão com fome. Aí eles comem uma vez. Ela oferece: está tudo bem, vocês estão com fome? Não, mais um bolo, mais um pedaço. E no fundo comeram o bolo todo da casa da irmã, porque a irmã, talvez na ingenuidade, ficava sempre oferecendo. Talvez se ela não oferecesse, eles não iriam pegar. E também talvez faltou uma repreensão da própria mãe para dizer: não, chega, esse bolo é da irmã aí, pode ser para a família da irmã, a irmã não é rica e tal. Porque eu, quando fui educado nessas questões, era bem assim. Eu só pegava um bolo, um pão, qualquer item aí, vamos dizer, salgado, numa casa que não era minha, uma amiga da mãe ou de algum conhecido, de algum familiar, se eles me permitissem. Por exemplo, a mãe ia muito, ou me levava quando era criança, muito para casa das amigas dela. E eu lá ficava comportado. Não saía do sofá se ela não me deixasse ou não desse ordem. E se eu me oferecesse um café, se me oferecesse um bolo, se oferecesse um pão, eu dizia: ô mãe, posso? Se ela dissesse sim, sim. Se ela dissesse não, é não. Isso que é educação, ética. Isso é equilíbrio. Claro que às vezes existe uma proibição severa, mas de certo modo é o correto. E parece que para muitas pessoas falta isso. Falta entender que não é não. Que mesmo que a pessoa até dê uma colher de chá, ofereça, tem um limite. Porque não agrada as pessoas.
Como, por exemplo, pessoas que vão na sua casa de visita e parece que eles não têm noção da hora da visita. Ficam se bobear desde manhã cedo, a noite toda, e não vão embora. E às vezes a pessoa precisa fazer outra coisa e não vão embora, não se toca, não tem esse mancou. Porque ainda se tivesse acordado, que é assim, eu vou na sua casa para ficar na sua casa, tudo bem, mas não é para ficar na casa, não é para dormir ali, era só uma visita de 1, 2 horas que vira várias horas. Isso é muito lamentável também, meu modo de ver, isso é de respeito. Como aconteceu certa feita com uma pessoa, veio até aqui para a gente estudar a Bíblia, era época de cristão, de crente de igreja, veio aqui para a gente falar de Jesus, para a gente tocar hino, cantar hino, que eu tinha violão, aquela coisa toda. A pessoa ficou, eu só não me lembro se ele veio de manhã, talvez veio de tarde, à tarde até querendo ficar à noite. Eu disse, não, tem um limite, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, e a pessoa não quis sair, eu tive que usar até a minha força, porque são pessoas que não foram estudadas. Até aquela pessoa, a gente de certo modo tolera, porque foi criado de uma maneira totalmente assim, fora de preceitos de ética, vamos dizer, ou de etiqueta. Mas assim, dá para ver, né, quando você está passando no limite. Eu, por exemplo, não gosto, se vou visitar a casa da pessoa, ficar muito tempo. E quando é que vou? Porque nem sempre vou. Agora, se eu fosse um camarada de visitar muito casas de pessoas, por exemplo, eu poderia ter caído em adultério. Não eu sendo casado, mas uma pessoa. Que aquele dia até me chocou de certo modo. A jovem até a minha até ter feito um negócio lá para ela, lá tal. E ela perguntou se eu queria ir na casa dela. Cara, o marido podia estar lá, mas vá que eu fosse num dia que ele não estivesse, ou ele saísse, acontecesse algum imprevisto. Aí eu ia ficar lá e eu, se fosse espertinho, aproveitar a situação e ia dar alguma coisa, né, para não dizer outra. E principalmente que a pessoa depois separou do marido, não sei se já naquela época já não estava para separar, e não quis mais saber dele. Então tudo é com equilíbrio. E eu estou citando situações de visitas, de ações indelicadas e tal. Certa feita, aí algo que aconteceu comigo, de má interpretação até creio. Estava no finalzinho do horário de aula, era faculdade. Se fez lá palestra no finalzinho, tipo, uns 10, 20 minutos que eu tinha inclusive pegar ônibus. Se reservou para fazer lá, não vou dizer com biscote, não vou dizer um piquenique, mas era um comes e bebes lá, até porque era à noite. E a pessoa disse, não, entra, é para você também. Aí eu disse, não sou nem advogado, sou nem formado em direito ainda. Não, mas é para vocês também esse evento. Acho que era até um evento, não sei se era da OAB, acho que até era. Aí adentramos, eu e uma outra pessoa que também estava esperando o ônibus. E pegamos um prato e fomos colocando cada um salgado que tinha, tipo, pra pelo menos experimentar, porque já não ia ter tempo para fazer mais nada mesmo, para pelo menos experimentar cada salgado, de cada tipo. Para que a gente vai fazer isso? A mulher lá já começou a olhar atravessado, já começou a falar para outra, espera os outros, dê uns outros. Puxa, nós estava pegando um só de vários que existia, salgado de cada. Aí eu peguei, comi, aí a gente já come com pressa. Aí o rapaz disse, vamos ficar aqui. Eu disse, não. Eu já tinha percebido de longe. Eu disse, vamos embora. Porque, veja, já tem pessoas que têm uma má interpretação do que você faz. Imagina você fazendo a coisa errada mesmo, o desequilíbrio mesmo. E como eu fui educado a não ser desequilibrado, a respeitar, inclusive, nesse sentido eu fui educado realmente a um não. A pessoa oferece não. Só se ela insistir muito, ainda olhe lá. Isso é equilíbrio. Porque se você cede, você pode até comer comida estragada, comida envenenada, por exemplo, né? Num caso aí qualquer um fica oferecendo. Como se tem aquela educação dos pais para os filhos mais crianças ou jovens. Olha, não aceite nada que alguém lhe ofereça, que pode ser veneno, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser um boa noite Cinderela, aquela coisa toda.
que acontece geralmente em cidades grandes, rápido, de crianças. E a criança foi lá, aceitou às vezes uma bala, um pirulito, achando que era um tiozinho legal e era para fazer mal para ela. Inclusive eu vi uma notícia que uma moça recentemente descobriu em Israel que ela era brasileira, eu acho que era até de Santa Catarina, porque aqui na região que eu estou aconteceu muito disso, de doações, aliás, adoções ilegais. Eles pegavam aqui da região, mandavam às vezes para Curitiba ou São Paulo, e dali já ia para Israel. E até foi matéria do Fantástico. Fantástico não, do Faustão, há um tempo atrás, quando o Faustão estava na Globo, sobre isso. Então todo cuidado é pouco, né? E por isso que a gente já tem que aprender o sim, o não, a ser equilibrado, a aprender a tudo na vida, tá? Para tudo. Então, eu repito, desequilíbrio talvez seja um dos grandes males por aí. Principalmente quando a pessoa, ao ser desequilibrado ou desequilibrada, ela acaba, de certo modo, sendo doentia a si própria. Ela acaba contraindo ou tendo algumas doenças que, por exemplo, se ela quer algo e recebe um não, ela pode ficar com ansiedade, ela pode ficar com uma série de patologias, mas de tudo que ela criou, a partir de tudo que ela criou. Porque assim, imagina, se tudo fosse feito de acordo com o que a pessoa quisesse, nós não teríamos no mundo pessoas o quê? Sem ninguém, ou pessoas sofrendo, ou pessoas disso, daquilo, aquilo outro. Então a pessoa tem que esperar já um não. Se tem um sim, ok, mas se não tem um não, tem um sim, né? E se tem o sim, não tem o não, né? A realidade é equilíbrio em tudo isso aí. Agora tem gente que realmente, eu não sei sinceramente. E tem umas ilusão, né? Tem pessoa que tem ilusão abessa, que se ilude, como assim um homem também se ilude. E é isso, é o desequilíbrio do homem, por exemplo, um homem que já tem uma certa idade, se ilude com uma jovenzinha, se eu der tudo pra ela, ela vai estar comigo, ela vai cuidar de mim, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas das vezes ela vai fazer, sabe o que é? Procurar encurtar a tua vida o mais depressa possível, para pegar os teus bens, só isso. E referente a também mulher, de certo modo, tem camarada que se aproveita também. Então, olha, sinceramente, muitas das vezes, maioria das vezes, é melhor você ser equilibrado e buscar cada vez mais a independência, não só financeira, mas emocional, psíquica, espiritual, no sentido de não ter gurus ou pastores ou padres que lhe controlem, e sim o próprio Deus, ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque tem de picareta, de problemas, seja nas áreas que for, não está no gibi. Isso não é egoísmo, não é narcisismo, é precaução, é sabedoria. Paulo, de certo modo, quando falou que não queria relacionamentos para se dedicar à obra, estava certo. Agora você vê, uma determinada pessoa que diz no seu nome, no seu perfil, que é, digamos, evangelista, missionária, ou seja, conhece muito bem da palavra, não é verdade? E não tem equilíbrio. Como que essa pessoa pode dizer que é evangelista ou missionária se ela não tem equilíbrio? Se uma das características de quem tem Deus ou Espírito Santo, ou produz os frutos do Espírito Santo, é a temperança, é o equilíbrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que tipo de missão? Que tipo de missionário, Por isso que eu não uso no meu canal esses termos muito chamativos, pastor, missionário, evangelista, presbítero. Eu não gosto nada disso. Eu coloquei no outro lá pregador, mas é o pregador de acordo com Eclesiastes, porque Salomão era rei e pregador.
Nada mais do que isso. Eu não gosto de rótulo. Não gosto de estar aparecendo uma coisa que eu não sou. Eu sou missionário, mas qual é a missão que eu estou levando ou fazendo? E realmente eu sou? É um termo muito forte. Sem falar que não é um cargo, é apenas um nome, mas atualmente é um nome muito forte. Né? Você vê os nomes que tem por aí. Nós temos um vivo, por exemplo, o R.R. Soares, é um missionário. Mas, de certo modo, ele faz lição, né? Com a igreja dele lá, apesar de, enfim, não vamos adentrar os outros detalhes. Então é só para pensar acerca que a gente tem que ser equilibrado em tudo na vida, quanto mais no Evangelho, na obra de Deus, para quem é fiel a Deus. A gente tem que saber entender todos os pormenores. Ó, essa música é King of Pain, uma das melhores músicas do The Police, do Sting. Quer dizer a tradução dela: Reis doentes, reis da dor, Kings of Pain, ou doentes reis. Até é bom, qualquer dia eu vou traduzir essa palavra, essa letra, no canal em live. Bom, bem lembrado. Inclusive a Alanis Morissette gravou essa música. E tá cheio não só de reis doentes, não só de pessoas em altos cargos, com altas responsabilidades, doentes e desequilibradas. Porque, de certo modo, a doença traz o desequilíbrio. Eu creio que as duas coisas juntas, enfim. Pensamos acerca, meus caros. E com relação a relacionamentos também, precisamos agredir, não precisamos atacar, não precisamos fazer nada contra ninguém. Mas quando você já vê que tem alguma coisa assim meio desajustada, se afaste, no mínimo se afaste. Quando você vê que a coisa não está andando conforme você quer, diga, olha, se você está entendendo errado, se a pessoa não captou a mensagem, e é desse modo, aí a pessoa vai dizer, não quero desse modo, eu quero do outro modo, não, é desse modo. Pronto, porque quando um não quer, dois não faz. E você se afasta. Como Jesus tinha determinado momento que não adiantava ele falar. Ele tinha que só agir, só se afastar. Porque se ele falasse, atacariam ele. Vocês entendem? E assim é a vida. O silêncio é muito melhor. É um protesto, é uma resposta, uma contra-argumentação muito boa, muitas das vezes. Para pessoas que estejam, obviamente, com certo problema. Às vezes você quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Às vezes você quer ser bom, quer passar uma reflexão acerca, principalmente se você tem algo a passar, ou é cristão, ou se não é cristão, mas quer passar talvez uma palavra de autoajuda e tal. Mas a pessoa não está afim de sair da loucura. Não está afim de sair, acordar. Aí tem que dar o desprezo, o desdém, para que em um dado momento ela acorde. Muitas das vezes o desequilíbrio tem a ver também, sabe com o quê? Com vícios. A pessoa está viciada numa coisa, aí tira abruptamente aquele vício dela, ou ela entra em estado de abstinência e de crise, de loucura. Eu falo no canal, existe o vício no onanismo, a masturbação. Se você não parar de masturbar, quando você para abruptamente, dá problema. Por isso que é tudo com equilíbrio. Você, uma vez ou outra, na carência, pode fazer, não tem nenhum problema. Agora, sempre, e quando não tem, você pirar, aí já vê o problema. Você já vê o desequilíbrio. Porque o ser humano não foi feito só para coito, foi feito para muitas outras coisas. E tem que guardar, de certo modo, o seu poder vital. Eu não estou aqui falando, de certo modo, moralista ou sendo moralista, não é isso. Só estou dizendo que existe o equilíbrio. É igual você beber. Você pode beber um pouquinho de álcool, que muitas vezes esse álcool está até nas frutas. Tem álcool elas, natural. Ou o álcool mesmo fermentado, você pode beber. Mas é aquela dose que não vai te embriagar. É aquela dose que é boa para o teu coração, para a tua mente, para o teu corpo.
Não é para você se tornar um embriagado ou muito menos um viciado dando escândalo. Então é a dose certinha. E às vezes a gente passa por situações que tem que, ou só por ela que a gente vai aprender que realmente a gente está no caminho errado, que é o caminho do desequilíbrio. Que é aquela pessoa que está dizendo um não ou dando um freio, é a pessoa mais certa, é mais de Deus, quer ver o bem da pessoa. Entende? Seja no sentido que for. O verdadeiro amigo é aquele que diz não. Não é aquele, você é isso, você é maravilhoso, maravilha. Tá certo, faz isso mesmo, faz isso mesmo. Não é. É aquele, olha, cuidado com o que você vai fazer. Pensa 2, 3 vezes. Eu já aprendi muito assim na minha vida. Quantos conselhos às vezes eu tive, fui teimoso, insisti e dei com a cara no muro. Dei com a minha cara no muro. Então pensamos acerca. Solone agora, Police. É boa também. Quanta coisa boa para fazer. Escutar uma música é coisa boa. Relaxa sua mente. Aprender algum ofício é uma coisa boa. Estudar é bom. Viajar então nem se fala. Então saia daquela atmosfera muito louca ou deprimente ou viciante. Mude sempre. É bom mudar. É bom se reciclar. É bom ser outra pessoa. É bom ser nova criatura. É bom você tornar-se uma pessoa que jamais você imaginaria, mas pro lado bom. É bom praticar esportes. Tudo é bom. E é tudo um equilíbrio. É bom você namorar também, mas tem tempo para tudo. Até a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Isso demonstra que tem tempos, e assim, tendo tempos, tem equilíbrios. Tem tempo para chorar, mas você vai ficar a vida toda chorando, não vai ver a vida. Ou estando no luto. Tem tempo para curtir, entre aspas, o tempo de, o que eu poderia dizer, de felicidade, de festa. Mas você vai ficar a vida toda só em festa? Não dá também. Ok? Claro que é muito melhor você estar sorrindo, de certo modo, estar tristonho. Mas também, se a festa ou a alegria te tiram da racionalidade, é melhor você recuar, é melhor você, como diz a Bíblia, ir na casa do luto, que é melhor que ir na casa da alegria. Né? Não é porque diz a Bíblia, porque é religioso, não, é porque é um ditado verdadeiro. Não precisa nem dizer que foi Deus que disse ou mandou alguém dizer. Um ser humano, ainda que não existisse um Deus e dissesse isso para o outro, estaria valendo, é a regra. Porque são coisas da vida mesmo. Mas claro que eu estou dizendo que é um mandamento de Deus, ou um conselho de Deus, uma recomendação de Deus. Mas eu quero falar de outra forma, para que os ateus entendam que tem coisa que está na Bíblia que são coisas do dia a dia. Não quer dizer necessariamente uma coisa lá dos céus que veio. Apesar, para aqueles que crescem como eu creio, seja. É uma obviedade que não precisa nem ser falado. Você percebe, de certo modo. Tá? Agora eu poderia citar vários desequilíbrios que existem por aí, dentro de igreja, dentro de grupos, sejam quais eles forem. Certa feita, por conta de pressão, eu cheguei a ver uma moça tirando uma Bíblia assim com força. E estava lá na mocidade, na frente, assim, no púlpito, nos próprios bancos da igreja. E eu pensei, por que ela está fazendo aquilo? Depois eu fui descobrir, é porque a pessoa estava com vontade de ter um relacionamento, de ter um homem, de ter um macho. Aí a religião proibia ela de ter, porque também ela não estava na idade. Aí tinha a questão dos hormônios que afetavam ela, e eles pensavam que até ela estava endemoniada. Mas não era demônio, era carnal. Tanto é que depois que ela se arranjou lá, e até cedo demais, com 16 anos me parece, com um cara, acho que até casou com ele, acho que hoje até tem filho com ele, ela de certo modo se resolveu.
alguns casos são isso, claro. Então não dá para deixar a pessoa presa no negócio. Mas ali teve consentimento. O cara que ela arranjou gostava dela. E era até um cara mais velho e tal. Diferente de outros casos, né? E principalmente evangelho, né? Estou até falando muito, né? Estou dizendo evangelho no sentido de que o evangelho, eu até já fiz um vídeo sobre isso, é desapego e equilíbrio. O evangelho, a boa nova de Cristo, é desapego. Você tem que ser um desapegado das coisas da sua vida. Todas elas. Todos os bens materiais, seja até de coito, você tem que ser desapegado. E é equilíbrio. Não é radicalismo, não é extremismo. Não é uma visãozinha assim de bolha. É uma visão abrangente para todos. Tem o efeito erga omnes, do latim, que fala muito no direito. É isso. Mas as pessoas que não estão despidas do seu ego têm a tendência de fazer o quê? Justamente o contrário. Mas se querem se aproximar de Deus, ou se diz de Deus, tem que exatamente ressuscitar com Cristo. Buscar as coisas lá de cima. Se é que já ressuscitasse com Cristo. Senão tu não ressuscitou. Senão tu não é de Deus coisa nenhuma. Tem que renunciar ao ego, carregar a cruz de cada dia e seguir. Erros todos nós temos. Falhas todos nós temos. Basta a gente chegar a Deus, pedir perdão e decidir mudar. E decidir não praticar mais as coisas equivocadas. Porque o passado é passado. Águas passadas não movem moinho. Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Agora, o errado é saber a verdade e persistir no erro. Ok, meus caras, um pouquinho aqui de mensagem referente a equilíbrio. Aí poderia avançar, me aprofundar em muita coisa. Agora vem Every Breath You Take, que eu falei lá no vídeo. Não tem nenhum Every Breath You Take, não tem nenhum Metallica, né? Tem um mistake que eu faço. Foi assim que eu fiz. De short, depois eu cortei. Every breath you take, every move you make. Por exemplo, uma pessoa que não gosta dessa música de Police, que nem conhece nem essa música, como que ela pode se relacionar comigo se eu gosto dessa música? Dos anos 80, 90. Né? Tem coisa que não bate, às vezes. Os gostos. Claro que tem, às vezes, relacionamentos que se dão certo e são sendo todos totalmente opostos. Mas são exceção à regra. Tem que ter afinidade, tem que ter empatia. As coisas tem que bater tudo junto, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma pegada de Bíblia, tenho uma pegada de Evangelho, mas eu gosto disso aqui, ó. Eu não escuto, dificilmente escutar uma música gospel. Eu gosto de Police, é Dire Straits, é rock clássico, ou às vezes até pesado. Certo? Aí se uma pessoa diz, isso aí é do capeta, isso aí não presta, pronto, acabou. Não tem como. Mas eu aprendo a gostar para estar com você, né? Digamos, eu estou dando hipótese aqui. Não é. Agora, por incrível que pareça, as pessoas que eu me relacionei, elas gostavam dessa música. E até de outras. A música é muito bom. Essa música aí é ao vivo no Rio de Janeiro. Police estava ali. A música tem versão até... Acho que deve ter em sertanejo. Fizeram muita coisa com essa música. Então é tudo equilíbrio. A música é equilíbrio. A música a tradução é musa. Sua musa. Every birthday you take, move you break, every part you break. Inclusive, essa é uma outra música boa para traduzir no canal, colocar aí, não quando nós estamos na horizontal. Não, nós estamos na vertical. Na horizontal, quando fazer a live na horizontal, colocar essa tradução de música aí.
You take every move you make, mommy. You take. Ok, meus caros, eu não vou mais me estender aqui no comentário, apenas reflexão. Nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade, aquilo que é bom, que é zen, que traz paz. Eu tenho acompanhado uma moça no Instagram que as pessoas vão lá e cantam ela, são taradas por ela, pedem ela em casamento. Até porque muitas das vezes ela tá lá, ó, o Sting tá falando Andy Summers na guitarra, na bateria, até ele fala em português. A bateria é completa, agora não lembro mais como é que é o baterista lá. É o trio, né, a polícia em inglês, não dá bom. Aí essa moça, para encerrar, essa moça no Instagram, ela usa uma roupa razoável lá, não é tão provocante, mas também não é tão comportada. E ela diz assim, ela já até respondeu, é errado se masturbar. Uma pessoa foi lá e falou. Aí ela disse assim, não que seja errado, mas você pode usar a sua força, a sua energia para outras coisas, em vez daquilo para outras coisas. E ela acho que nem cristã é, não sei que pegada que ela tem, ou pode ser de outra religião. É uma verdade. Você pode usar, não só nesse sentido, a energia que você gasta com uma discussão, com uma briga, com uma contenda, com coisas ruins que fazem mal ao seu corpo, com outras coisas boas, apreciar a natureza, apreciar a vida, controlar a sua respiração, fazer meditação, estudar até budismo. Não para ser necessariamente um budista, mas para estudar algumas técnicas de meditação budista que são interessantes. Eu examino tudo e retenho bem. Eu estava vendo, nem sabia disso, que o jornalista que eu acompanho há muito tempo, já tem quase 80 anos, o Heródoto Barbeiro, é budista. E por isso que a gente, quando ouve ele lá, a gente já ouve o que ele fala com uma certa paz, assim, tem uma crítica, porque a pessoa já é zen, ela transmite, de certo modo, aquela vibração boa para você. E é isso, se a gente quer avançar, melhorar, viver bem, que a gente precisa. Porque tem as energias, às vezes você se alimenta bem, você caminha, faz exercício físico, faz a sua parte, mas continua assim meio fora, cheio de problemas, assim, mentalmente falando, qualquer outra coisa. É as vibrações. Aí você tem que controlar, enfim, tem que fazer vários estudos nesse sentido. Eu analiso isso tudo aí. Geralmente, quando eu estou muito assim, não vou dizer estressado, mas diferente, coloco uma música, tento meditar, concentrar, aí isso vai melhorando e ajudando, ok? Isso é equilíbrio também, para vocês terem a ideia. Eu tô bem, tinha que aparecer aqui, né, tá bem? Para encerrar nossa live, vamos tampar aí o top. Opa, vai pra lá, Dencinho, vai pra lá. Sai, Dencinho. Dormir, Dencinho, o pessoal tá te vendo aí, ó. Tá frio, ele tá aqui, né?